Olá! A meditação de hoje começa com uma oração. A oração de Salomão, que está em Provérbios, capítulo 24, versículo 11, que diz assim: socorra os que caminham trêmulos para a matança. O Brasil e o mundo estão sendo atacados por uma nova e poderosa droga que recebeu o nome de K2 ou K9. Mães, pais e avós estão em estado de desespero, vendo o que esta nova droga tem provocado nas vidas dos seus filhos e dos seus netos. É comum pessoas afirmarem que é impossível alguém que se torna viciado nessa droga se libertar da escravidão que aprisiona quem a experimenta uma única vez. Para essas pessoas, esses jovens, adultos e até mesmo crianças caminham para a morte, conforme lemos no versículo de Provérbios 24, versículo completo, versículo 11, que diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Esta oração de Salomão. Eu lembro de um acidente que é comum acontecer com crianças. Crianças que vivem em ambientes não urbanos, como aconteceu no Marrocos há alguns anos, quando uma criança de 5 anos caiu em um poço de 32 metros de profundidade. Foram 4 dias de esforços até que as equipes de socorro conseguiram resgatar e libertar essa criança de morte certa, desse lugar aflitivo que aprisionava e que, se não fosse liberta, certamente iria morrer. Não sei se alguém que me ouve está aprisionado em algum vício, não na dependência da K9. Talvez alguém que esteja aprisionado em alguma situação que esteja promovendo aflição, como foi no caso daquela criança que caiu naquele poço. Alguém cuja paz já não está mais fazendo parte do seu dia a dia. Alguém que está vendo o brilho da sua vida ser ofuscado por um vício, por uma dependência química que pode levá-lo à morte. Há situações em que a palavra morte, ela pode ser usada não somente para a morte física, a morte do corpo. Muitos estão mortos emocionalmente, mortos espiritualmente, como a metáfora do Salmo 23 que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Para muitos, a alegria, a paz, o sorriso no rosto, o encanto pela vida já morreram. Estão vivendo o peso de doenças emocionais, sendo escravizados, dominados pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico. O apóstolo Paulo, ele foi um dependente, um viciado em ódio. Mais uma vez, eu procuro Paulo para continuar a conversa que tenho mantido com ele. Eu pergunto para Paulo, eu digo para Paulo: Paulo, você foi um homem cruel, você foi um homem violento, você provocava medo, promovia morte. A história da sua vida é uma história impressionante, é uma história incrível. Paulo, eu li os jornais da sua época, do tempo em que você ainda era Saulo de Tarso. Você era descrito como um homem que promovia matanças na sua cidade, em outras cidades. Você mandava atear fogo em casas. Você jogava nas prisões homens, mulheres que se diziam seguidores de Jesus Cristo. Saulo era o exemplo de uma vida
escravizada pelo ódio, uma pessoa escravizada pelo ódio. O ódio corria nas suas veias, assim como as drogas, o crack, a K9, corre nas veias dos escravos na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, e que caminham a cada dia em direção à morte. A certa altura da conversa com Paulo, eu pergunto a ele: Paulo, quanto pesa na sua consciência você ter sido um assassino de tantas pessoas, um destruidor impiedoso de famílias inteiras, de forma cruel, de forma desumana, movido pelo ódio que corria em suas veias? Quanto pesa isso, Paulo, na sua consciência? Paulo, como pode isso não pesar hoje na sua consciência? Paulo manteve total serenidade diante da minha indignação. Era como se ele estivesse absorvendo cada palavra que saía da minha boca. E eu percebi que era eu quem estava abalado e perdido diante de um homem que poderia estar sendo ferido em meio a palavras que, como flechas, poderiam estar sendo atiradas e cortando o seu coração e a sua alma, as palavras que saíam da minha boca. As minhas palavras poderiam soar muito mais como uma acusação, como alguém revoltado, como alguém que se julga melhor e mais justo do que ele, do que outros. Em lugar de se defender, Paulo me olhava com um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Mais tarde eu percebi que a misericórdia e a compaixão que eu li nos olhos de Paulo, aquilo que os seus olhos comunicavam, os pensamentos e os sentimentos que borbulhavam na sua alma, eram sentimentos, pensamentos de compaixão. Compaixão por mim, por perceber que quem estava aprisionado nos erros, nos pecados, nas mentiras, nas injustiças do passado, era eu. Ele estava liberto do passado dele. Como Paulo, no meu passado, provoquei morte, não física como Paulo, mas morte por causa de pessoas que eu julguei, pessoas que eu feri, que eu feri em palavras, pessoas que eu desprezei, pessoas com quem eu manifestei indiferenças, pessoas que foram vítimas dos meus abusos emocionais, das minhas mentiras. Eu nunca tirei a vida física de ninguém como Paulo, mas qual é a diferença? Foi perceber nele, em Paulo, esse olhar que me levou a me silenciar. E houve um longo período de silêncio que durou não sei quanto tempo entre nós. Ele somente me olhando, com aquele olhar de misericórdia, como eu já descrevi. Não sei dizer quanto tempo depois de eu me calar, quanto tempo depois desse silêncio que se estabeleceu entre nós, de repente eu comecei a ouvir da boca de Paulo palavras que soaram como uma canção completamente envolta numa profunda paz. As minhas palavras em nada roubaram qualquer vestígio de paz, de uma paz profunda, de uma paz inabalável que Paulo vivia, com uma voz que, apesar de mansa e pausada, penetraram até o profundo da minha alma e me transportaram para um cenário completamente diferente daquele que eu descrevi sobre a vida dele, enquanto ele ainda era Saulo de Tarso. E com essa suavidade de voz, ele me disse: o que eu posso dizer para você, Timóteo, diante dessa história real e verdadeira da minha vida, que você descreveu sobre o meu passado, é que eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, apesar do meu passado. A mim,
que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, cruel, assassino e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz na ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Que libertação, que transformação. Não existe limite para as transformações que a transbordante graça de Deus pode promover em qualquer vida escravizada, por qualquer vício, por qualquer estado, por qualquer situação, por qualquer comportamento do passado que poderiam conduzir a caminhos de morte, mas que pela intervenção misericordiosa e graciosa, poderosa de Jesus Cristo, tudo, absolutamente tudo, cai no esquecimento. Todo o passado, o perdão é completo, a libertação é completa. Novas criaturas, assim nos tornamos, através da graça, do socorro e da libertação de Jesus Cristo. Qual libertação e a transformação que a graça de Jesus Cristo podem promover na minha e na sua vida hoje? Do que estamos precisando ser libertados? Quais transformações a minha e a sua vida precisam experimentar? A partir da graça de Jesus Cristo, que nunca é negada a um pecador, seja qual for o pecado passado desse pecador. Esse passado pode ser completamente apagado. O pecador pode ser completamente justificado, como se todo o seu passado não tivesse existido.